As águas de março em fevereiro. O episódio de São Sebastião precisa ser analisado com profundidade. Até quando todos os anos, numa região do Brasil, temos que assistir pessoas sendo desabrigadas, soterradas, mortas, num século XXI, com todo o equipamento, com todo o conhecimento, para prever essas catástrofes. O que a gente viu de novo nessas catástrofes que ocorrem todos os anos, a última foi na Bahia, a penúltima foi lá no Rio de Janeiro, já tivemos em Santa Catarina, ou seja, no Brasil todo nós tivemos esses efeitos climáticos. E a ciência está dizendo que esses efeitos vão ocorrer daqui para frente, diante das alterações climáticas que o mundo está passando, né? Então, é sabido, recursos nós temos, fotografias de satélite, centros de pesquisas, meteorologistas, cientistas, ou seja, nós temos todo o processo para poder antever um desastre dessa natureza. Nesse episódio de São Sebastião, a única coisa nova nesse cenário dantesco, terrível, de terror, o fato do presidente da República, do governador do estado e do prefeito falarem uma mesma linguagem. Será que esse momento, esse fato, é princípio de um novo mundo político no Brasil? Talvez. É possível. Precisamos disto. Ou seja, o homem público, a partir do momento que ele ganha a eleição, ele tem que cuidar da sociedade. O partido político é apenas o sustentáculo para ele se eleger, manter suas ideias. A partir dali, essa luta partidária, essas rixas políticas regionais, tem que eliminar. Ou seja, os dirigentes públicos têm que se unirem, porque, na verdade, os três têm a missão de cuidar do povo, da sociedade, de proteger a sociedade. Então, isso é um aspecto interessante, porque me parece que no último desastre no Brasil, normalmente os presidentes da República assistem a sociedade de helicóptero. Esse último da Bahia, o Bolsonaro andou de jet ski na Bahia. Então, essa sensação de falta de interesse em cuidar da sociedade, talvez esse exemplo de São Sebastião seja um marco futuro para que os políticos comecem a pensar em uma nova realidade política, onde o diálogo deve existir, e não a desavença, não a baixaria, não a barbárie de xingamentos. Ou seja, precisamos viver numa sociedade em paz. E numa sociedade que clama por muitos problemas. É o problema da habitação, é o problema da insegurança, é o problema do trabalho. Enfim, é uma gama difusa de interesses que um político precisa sentir isto de perto. Não vir só nas épocas de eleição, de campanha política, consultar suas bases, né? Nem sei se são bases, né? Mas, enfim, aparecem. Um outro aspecto que a gente precisa entender é que, apesar de nós termos todo esse aparato técnico para reconhecer e antecipar estas catástrofes, há ainda um certo descuido dos prefeitos municipais
em fazer da sua cidade um mapa de risco. Por que não se faz nas cidades, como se faz nas empresas, rotas de fugos sobre incêndio? Por que no mapeamento que a cidade hoje pode ter, conseguir com facilidade, por via satélite ou até por levantamento terrestre, quais são as áreas de risco? E conscientizar essa sociedade da necessidade de uma evacuação rápida. Como, por exemplo, funcionou no Rio de Janeiro, muitas vidas foram salvas com a questão das sirenes. Ou seja, há necessidade de uma preparação da sociedade para evacuação de áreas de risco. Primeiro, mapear as áreas de risco. Toda cidade tem riscos. Ou é pela beirada do rio, das pessoas que vivem em beiradas de rio, ou vivem em morros. Ou seja, há como identificar estas dificuldades. E por que não preparar a sociedade para isso? E como eu estava falando, nas empresas existem as brigadas de incêndio. Por que não existem as brigadas, brigadas de evacuação, nesses bairros mapeados como áreas de risco? Em que se elege, a sociedade reunida se elege um representante que, no caso de uma evacuação, seguir as orientações dessa pessoa que tem que ser treinada, dessa pessoa que tem que ser orientada como se comportar no momento deste. Muitas vidas poderão ser salvas, mas me parece que isso não é importante. O que é importante é que haja a catástrofe para que o prefeito receba verbas. Infelizmente, o que a gente imagina é isto. Os prefeitos parece que ficam à espera de que alguma catástrofe ocorra para que ele possa resolver os seus problemas do município. Não há direcionamento de verbas, não é utilizada as verbas necessárias para a contenção de desastres. Ou seja, falta a criação de uma cultura para esse tipo de acidente, que vai ocorrer. Por quê? Porque o clima está sendo modificado. Ou seja, o homem está alterando o clima. Veja aquele fato interessante que, alguns anos atrás, se discutiu muito sobre a questão da camada de ozônio, o buraco de ozônio, aquela camada que nos protege, que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Pois bem, descobriu-se que um dos elementos causadores do buraco era os produtos que eram colocados nos refrigeradores, nos sprays. Esses produtos foram trocados, as indústrias se adaptaram rapidamente, trocaram este princípio químico e hoje o buraco de ozônio está se fechando. Ou seja, estamos voltando à normalidade. Então, esses baldes d'água que caem concentrados numa região podem ocorrer em qualquer situação do Brasil, em qualquer área do Brasil. E nós temos uma configuração terrível. 85% da população vive nas cidades e as cidades não estão preparadas, nunca estiveram preparadas para receber essa quantidade de pessoas. Então, está aí. Ou seja, a sociedade precisa pensar que as águas de março podem vir a qualquer tempo do ano.